Alô, amigos! Visitando os nossos estúdios hoje, uma companheira muito amiga de Brasília, a Sandra Ventura, espírita desde criança e que tem uma relação de amor muito grande pelas obras de Ivone Pereira. Ela já teve a oportunidade de apresentar em palestras e seminários em várias partes do Brasil um pouco do trabalho de Ivone Pereira, notadamente alguns aspectos da mediunidade de Dona Ivone. Nós começamos perguntando a Sandra do porquê desta sua admiração por Ivone Pereira. Eu agradeço ao Espiritismo.net, ao convite por esse momento, por esse espaço, para podermos falar de quem nós gostamos muito, como você lembrou, Jailton. E Dona Ivone do Amaral Pereira é ainda uma médium, uma trabalhadora espírita muito desconhecida. Aqui no estado do Rio de Janeiro, sendo seu estado onde ela nasceu, ela obviamente tem um maior número de pessoas, de leitores que apreciam a sua obra. Mas no nosso trabalho em torno das obras de Ivone Pereira, que já realizamos há 15 anos, temos percorrido o Brasil e conversado com muitas pessoas e sempre nos admiramos, Jailton, que Dona Ivone continua esquecida. Seus livros, embora belíssimos, ficam às vezes no fundo das prateleiras, nas livrarias e nas bibliotecas. Ivone do Amaral Pereira entrou em nossa vida não porque nós achássemos que ela estava esquecida e que merecesse divulgação. Não foi por isso. Foi porque ao lermos a sua obra há cerca de 20 anos, nós podemos constatar a grandiosidade da obra que ela trouxe, que não foi em volume como Chico Xavier, mas justamente no aspecto qualitativo da obra. Ivone trouxe a lume pouco mais de 12 obras que foram publicadas. Houve algumas que não foram publicadas, mas o grande clássico que veio pelas suas mãos foi justamente Memórias de um Suicida, que foi o primeiro livro que lemos. Nós tivemos no nosso meio afetivo, uma pessoa muito querida, uma amiga, trabalhadora espírita, de muito tempo, que uma certa vez me ligou e nós nos encontramos e ela me disse que estava pensando em se matar. Diante disso e do choque, do espanto pela fala dessa amiga que era espírita há muito mais tempo do que eu, grande trabalhadora, nós então questionamos por quê? Uma pessoa que tem conhecimento a respeito da imortalidade, porque uma pessoa que conhece o Evangelho de Jesus pensaria em suicídio. E juntas resolvemos então consultar a obra espírita. E o que veio às nossas mãos? Justamente o livro de Dona Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que começamos a estudar juntas e do qual nós nunca mais nos afastamos. Porque depois desse trabalho terapêutico, digamos assim, com esta amiga do coração, nós então resolvemos estender este consolo, esse lenitivo que vem nas obras de Dona Ivone para todos aqueles que possam nos ouvir. Falando do livro Memórias de um Suicida, nós sabemos do cuidado que Dona Ivone teve na apresentação desta obra, já que é sabido que os originais ficaram engavetados durante bastante tempo. Enquanto isso, vemos hoje em dia uma quantidade de livros muito grande sendo publicados tão rapidamente e que não possui um conteúdo tão marcante assim. O que você poderia comentar para a gente sobre isso? Relendo a obra da própria médium Ivone Pereira, na sua autobiografia, A Luz do Consolador, que também tem os seus extratos de artigos publicados pelo órgão de divulgação da Federação Espírita Brasileira, que é o Reformador. Então, esta obra, A Luz do Consolador, ela fala justamente em vários artigos sobre essa característica dos médiuns ou dos novos adeptos da doutrina espírita, a pressa. Talvez por uma necessidade de aparecer, por vaidade, talvez pela falta de maturidade e pela própria falta de conhecimento da doutrina espírita. Porque ser médium, todos nós somos. Agora, será que o produto, o resultado da minha mediunidade tem validade realmente? Tem utilidade? Ivone do Amaral Pereira esperou 30 anos para ter a sua obra publicada.
As outras obras, que também são belíssimas, como a trilogia Nas Oragens do Pecado, Cavaleiro de Nimier e o Drama da Bretanha, também esperaram longos anos para serem publicadas. Por que esse preparo, por que esse cuidado da médium? Justamente porque ela tinha muito amor à doutrina dos espíritos. E conforme ela estudava, amadurecia e se aprofundava na doutrina dos espíritos, verificando o conteúdo, o resultado da sua produção mediúnica à luz da codificação kardeciana, ela então pôde perceber que aquilo que veio pelas suas mãos era algo realmente que valia a pena. Era algo que merecia ser lido e estudado. Era algo que validava e que complementava, sob muitos aspectos, também participava desta grande doutrina que nós temos, do qual muitas vezes as pessoas acabam não valorizando e trazendo para o seio da doutrina espírita teorias absurdas, enxertias, novidades. Dona Ivone tinha um termo que eu gosto muito, os novidadeiros. As pessoas que querem, de alguma forma, falar de algo novo e não percebem que muitas vezes são coisas esdrúxulas ou ridículas, ou que fogem ao conteúdo doutrinário e que também muitas vezes fogem do conteúdo evangélico, que é o principal. Não é esse o objetivo da doutrina espírita. Se ela quer ser considerada como consolador prometido, como cristianismo redivivo, nós temos que tentar manter a pureza da doutrina espírita, tal qual recebemos dos espíritos e das mãos generosas de Allan Kardec e aqueles que o seguiram. Nós poderíamos dizer que Dona Ivone, ao tempo em que esteve ligada à doutrina espírita, era uma verdadeira estudiosa das obras de Allan Kardec? Sempre foi. Ivone Pereira lia a codificação, lia o Pentateuco todos os anos. O livro dos médiuns, ela dizia que é e nunca perdeu a sua validade como realmente o guia, manual de orientação aos médiuns e aos evocadores. Então, o livro dos médiuns é o tratado que fala sobre a mediunidade, mas antes dele, nós temos a obra básica do Espiritismo que poucas pessoas conhecem e aproveitam, que é justamente o livro dos Espíritos. Em nossos trabalhos, ao longo de muitas cidades, nós temos percebido tão pouco que as pessoas estudam, quão pouco as pessoas valorizam realmente a obra básica da doutrina dos Espíritos. Dona Ivone já chamava atenção para isso. Desde a década de 60, ela fala, hoje há quase um fanatismo pelas obras mediúnicas. As pessoas se esquecem que a codificação e aqueles outros grandes participantes da doutrina dos espíritos, como Ernesto Bozano, Leon Denis, Gabriel Delany, Aksakov, eles ficam esquecidos, porque não são obras mediúnicas. E nós deixamos de conhecer esses tratados e temos então essa devoção às obras mediúnicas e, para piorar, muitas vezes considerando os médiuns infalíveis, e eles não são. Então, a Ivone, na década de 60 e 70 e ao final, na década de 80, quando ela faz a última revisão da sua biografia, A Luz do Consolador, ela já nos chama a atenção para esse aspecto, que os espíritas não estavam estudando a doutrina dos espíritos. Isso serve então como exemplo para todos nós espíritas, que às vezes ficamos na cômoda posição de querer receber tudo já pronto, sem estudar detidamente, analisar, fazer as nossas reflexões sobre o material que chega em nossas mãos. Podemos até receber gato por lebre, não é mesmo? Exatamente. E quanta obra tem saído? Quantas obras são publicadas e vendidas a pretexto de manterem obras assistenciais? Dessa forma, a gente tem, como a própria Ivone sentenciava, nós temos que estudar, verificar. O Espiritismo, bem compreendido, bem sentido e bem vivido, nos fará verdadeiros cristãos. Agora, se o espírita não quer estudar, ele também não será cristão. Porque até para sermos cristãos, temos que conhecer o Evangelho de Jesus. E ela também falava isso. Temos que estudar as Escrituras, temos que estudar o Evangelho. Você falava sobre o tempo em que a obra Memórias de um Suicida ficou engavetada, cerca de 30 anos. Detalha para a gente um pouco mais sobre esse caso. Por que tanto tempo para que a obra fosse publicada?
Ivone Pereira recebeu as notícias de Camilo Cândido Botelho, como ele assina, ou Camilo Castelo Branco, o grande escritor português, na cidade de Lavras, ainda na sua juventude. Ela tinha ainda 20 e poucos anos, ou 26 anos, quando ela então começou a receber as notícias que Camilo escrevia, dava a respeito de si mesmo. E como ela era muito jovem e ainda havia estudado muito pouco, ela mesma desconfiava do conteúdo daquela obra. Devemos nos lembrar que quando Camilo escrevia a sua novela, digamos assim, ainda não tínhamos as obras de André Luiz, embora tivéssemos em doutrina espírita as grandes obras de Swedenborg, que falam a respeito de cidades espirituais, de construções. Mas no próprio movimento espírita ainda pairava dúvidas a respeito dessas notícias do além. Ivone, como boa estudiosa e como pessoa criteriosa que era, também e primeiramente desconfiava daquilo que ela produzia. E à medida que ela ia estudando, porque era assim que seus guias pediam, estude, minha filha, estude, ou era Charles, ou era o seu pai que havia desencarnado, todos pediam que a média estudasse. E como Camilo foi ditando ao longo de alguns anos, quando a obra ficou pronta, ela levou então até a Federação Espírita Brasileira. Mas quem a recebeu foi seu Manuel Quintão, diretor da FEB. E ele disse para ela, já era o ano de 44, ele falou, não, minha filha, aqui só entram livros de Chico Xavier. Tenho mais de 200 obras para revisar, para fazer análise. E ela era muito acanhada, muito tímida, muito modesta. Ela então tomou, do calhamaço de papel que ela levava e voltou. Desceu as escadarias da federação e foi embora. Só que ela era muito pobre e passava grandes dificuldades materiais e morais. Não tinha sequer onde guardar todo esse conteúdo e pensou, inclusive, em queimar. Quando ela foi acender o fósforo, ela nos diz, sentiu uma presença diferente e uma mão azul translúcida que impediu, que se colocou à frente do fósforo, dizendo a ela, espera, guarda-os, serão usados posteriormente. Ela intuiu que fosse também um de seus orientadores, Bezerra de Menezes. Ela então deu um jeito, guardou aquele calhamaço de folhas que estava ainda manuscrito e ficou esperando, até que na década de 50, ela voltando à federação, quem estava lá já era o seu Vantuil de Freitas, e ele disse, muito bem, minha filha, nós então observamos a sua humildade em aceitar que Manuel Quintão, no caso, devolvesse ou rejeitasse as suas obras, porque muitos médiuns não aceitam serem rejeitados, terem as suas obras voltadas para a revisão, o que é muito natural, porque todas as obras devem passar por um crivo de revisão, um crivo doutrinário e também, obviamente, uma grande revisão bibliográfica e uma revisão da língua portuguesa, para não termos obras pífias, obras pequenas. Ivone, então, disse a ele que estava ali com um livro que já tinha sido lido pela esposa do doutor Armando, ela havia gostado muito, Armando de Assis, só que o livro estava manuscrito. E seu Vantuil, então, pediu que a obra viesse datilografada em espaço 2. Ela não tinha máquina, porque era muito pobre. Precisou esperar mais 7 anos, mais alguns anos, desculpa, para que então ela ganhasse do seu sobrinho César uma máquina de escrever. E ela então datilografou no espaço 2 e voltou em 54 à federação já com a obra datilografada, tendo vindo então a obra sido publicada em 1956. Uma rejeição de seu Manuel Quintão, a própria desconfiança da médium que foi amadurecendo, estudando, e ela de repente percebeu ali que o conteúdo era válido. E nesse meio tempo que ocorre a grande publicação da série Espírita André Luiz. Porque Nosso Lar viria a lume em 1939. E com isso, então, o próprio movimento espírita vai também amadurecendo para receber o grande tratado Memórias de um Suicida, que foi chamado por André Luiz de o maior tratado mediúnico dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos. André Luiz comentou isso com Chico Xavier, que escreveu em uma de suas cartas a Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira. Quando a obra saiu, Chico então fez essa referência a também sua amiga Ivone Pereira, que também trabalharam juntos. Então nós podemos aí imaginar a grandiosidade de uma reunião mediúnica em que teríamos Chico Xavier e Ivone Pereira como médiuns. Devia ser magnífico.
Com certeza. Sandra, fala um pouco para nós das demais obras de Ivone Pereira. Ivone Pereira nasceu com a missão específica, ou com a tarefa específica de trazer memórias de um suicida. Por quê? Porque ela também foi suicida. E como grande devedora da lei, era essa a sua grande tarefa, que se desencumbiu tão bem que os espíritos guias então permitiram que ela trouxesse outras obras tão bonitas e tão grandiosas, poderíamos dizer, como os romances de Emmanuel. Mas com um diferencial. Porque nas obras de Emmanuel nós temos ali aquele conteúdo belíssimo, evangélico. E nas obras de Ivone nós já vamos ter o teor das histórias mais românticas, principalmente na trilogia, nas Oragens do Pecado, Cavaleiro de Nemier, o Drama da Bretanha, mas ali com a inserção de Charles, o seu mentor. Ele faz um romance doutrinário. Porque quando abrimos as obras de Ivone Pereira, vamos ver na introdução de cada capítulo ou um trecho do Livro dos Espíritos, ou do Livro dos Médiuns, ou do Evangelho. Charles vai ao longo das histórias, ao longo do drama, ele vai então introduzindo o conteúdo doutrinário, coisa que nós não podemos ver nas obras de Emmanuel. Então as obras de Emmanuel são belíssimas e grandiosas, mas as de Ivone também têm o seu espaço, principalmente porque nas obras de Ivone nós vamos encontrar ali os registros das vivências da própria médium. Os personagens principais que nós vemos ali são personagens que ficaram ligados a elas, ou melhor, espíritos que estiveram ligados a ela ao longo de várias encarnações. E nas suas obras, que poderíamos dizer assim, começaria contando a sua história no livro Sublimação, de Charles Tolstói. Depois nós iríamos para a trilogia, que nós já falamos. Depois nós voltaríamos ao romance Sublimação, onde finalizaríamos uma das últimas encarnações na história de Nina, uma cigana. Então, nos livros de Ivone, nós vamos encontrar essa particularidade de falar a respeito das vidas delas, coisa que lhe custou muito caro. Porque foi um espírito que acompanhava, que foi seu cúmplice em diversas etapas encarnatórias, Roberto de Canaleiras. Quem ler as obras de Ivone vai, então, encontrar ali não só um romance histórico, mas também conteúdo moral, porque é uma análise da afetividade, uma análise da sexualidade, uma análise da vida, do comportamento humano diante das dificuldades e diante das ofertas da divindade. Como nos comportarmos diante das dificuldades e também como o cristão deve se comportar. Porque Charles diz na introdução da obra, nas Oragens do Pecado, que aquelas obras estavam sendo escritas porque um dos principais pessoas colocadas ali, o coração que deveria aprender a lei de Deus, ainda não aprendeu a perdoar. De quem ele estava falando? Qual era o testemunho que Ivone precisava dar? Porque à medida que os espíritos iam retirando esses extratos de sua memória, ela também sofria. Como ela nos diz que Charles queria escrever o 4º volume, em que contaria a sua última encarnação, quando ela viveu na Espanha e em Portugal, quando foi do seu suicídio no Rio Tejo. E Bezerra de Menezes não deixou, disse, basta. Ela já sofreu humilhações demais. Então Ivone nos conta as suas histórias, daí também a sua coragem, a sua humildade em assumir etapas encarnatórias em que ela errou muito. Outro livro belíssimo é a Tragédia de Santa Maria, de Bezerra de Menezes. Outro livro de Camilo Castelo Branco, que traz uma história sua, é Nas Telas do Infinito, que também traz uma história de Bezerra de Menezes. Nós vamos encontrar publicações belíssimas, já de edição da CELD, no livro Cânticos do Coração, volumes 1 e 2, que são publicações que ocorreram no jornal Obreiros do Bem e que a CELD compilou. Então, Ivone tem uma produção literária pequena, mas profunda, digamos assim, valorosa e de extrema sensibilidade e fidelidade à codificação de Allan Kardec. Ok, Sandra. A gente sente que você vibra bem quando fala de Dona Ivone Pereira. Realmente a gente recomenda a todos que leiam suas obras, que com certeza será um material enriquecedor para os estudiosos da doutrina espírita. Gostaríamos de agradecer a tua participação aqui conosco
e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos e pedimos a esses mentores queridos que abençoem esse trabalho também excelente, que divulgar a doutrina dos espíritos é uma grande responsabilidade. Ok, um grande abraço.